Iniciando agora. Ok. Deixa eu ver se ele consegue passar aqui agora. Ele está dando um atraso aqui. Deixa eu ver se eu consigo transmitir do meu aqui, se fica melhor. Só um minuto. Tenta ver aí que o meu travou aqui também. Agora vai. Conseguindo aí, não? Peraí. Segura aí, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se sai no meu. E antes da gente iniciar aqui a reunião,
a minha internet começou a travar. Eu só ver se Diego consegue transmitir novamente. A gente estava vindo, eu acho que o áudio estava com atraso. Mas vamos tentar ver se agora passa. Adelson, você quer que eu tente aqui? Tenta aí, Anne, porque ele não está saindo áudio aqui. Mas continua sem som, Anne. Vai jogando logo aí. Agora. No próximo dia 5 de dezembro, das 9 da manhã ao meio-dia, acontecerá a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral 2020, que terá como tema Desafios e Perspectivas Pastorais em Tempo de Pandemia. Teremos como assessor Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Teremos ainda encaminhamentos pastorais e o lançamento oficial do Plano de Pastoral Arquidiocesano. Devido à instabilidade quanto à pandemia da Covid-19, toda a programação será transmitida pelo YouTube da Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, você, que é membro das comissões de pastoral arquidiocesana, dos vicariatos e das paróquias, e que integra os diversos movimentos, serviços e pastorais que atuam em nossa arquidiocese, sinta-se convidado a participar efetivamente da Assembleia de forma online, marcando presença no YouTube, onde através do chat você poderá interagir com seus comentários e registrando sua presença. Contamos com a participação de todo o povo de Deus para este momento marcante em nossa igreja de Olinda e Recife. A gente pede desculpas pelo atraso, mas a tecnologia nos pega às vezes essa peça, né? A gente já se apresentou, fez a apresentação, mas tudo ok, e na hora ela trava. E agora nós queremos transmitir aí, vamos tentar ver se a gente consegue transmitir, se não pelo vídeo, pelo WhatsApp, a mensagem de Dom Paulo Jackson. Olá, gente querida da Arquidiocese de Olinda e Recife. Estou aqui como presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB, em profunda comunhão com meu irmão Dom Fernando Saburido, com Dom Limacedo,
para transmitir uma palavra a vocês, membros da Comissão de Animação Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife, também membros das diversas comunidades paroquiais dessa imensa arquidiocese. Na nossa última Assembleia do Regional Nordeste 2, ainda em Lagoa Seca, no ano de 2019, à luz das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que propôs os 4 pilares da casa: a palavra, a liturgia, a caridade e a missão, e propôs também a grande intuição das pequenas comunidades eclesiais missionárias. Nós, então, no Regional Nordeste 2, o ano passado, porque haveria este ano o Congresso Eucarístico Nacional em Recife, nós, então, no ano passado, decidimos que o ano de 2020 seria dedicado de modo especial à caridade e à liturgia. Pão e caridade. De modos muito estranhos e misteriosos, porque nós não imaginávamos que houvesse a pandemia, mas nós terminamos vivenciando bastante aquilo que decidimos o ano passado. Criou-se uma imensa rede de caridade nas 21 dioceses do Regional Nordeste 2 da CNBB. Aí mesmo, na Arquidiocese de Olinda e Recife, quantas iniciativas belíssimas de caridade, de cuidado com os pobres, etc. Mas eu quero agora conclamá-lo, convidá-lo para uma nova empreitada. O Congresso Eucarístico Nacional foi adiado para 2022, na mesma data, de 12 a 15 de novembro de 2022, aí, na terra dos Altos Coqueiros. O que vamos fazer, então, em 2021? Recentemente, tivemos a experiência de uma Assembleia do Regional Nordeste 2 via internet. Foi uma experiência nova e muito interessante. Nós, então, decidimos, em nível de regional, para as 21 dioceses que compõem o Regional Nordeste 2, nós decidimos que o ano de 2021 será todo ele dedicado à Palavra de Deus. Será o ano da Palavra. Nós, então, temos que encontrar propostas criativas e belas, alternativas realmente interessantes, que vão sendo descobertas, cada diocese vai descobrindo os seus caminhos próprios, mas a Arquidiocese de Olinda e Recife tem uma longa tradição com os famosos grupos de irmãos. Quanta tradição bonita nos círculos bíblicos, grupos de leitura orante da Palavra de Deus, encontro de irmãos e tantas outras experiências de pequenos grupos que se alimentam da Santa Palavra. Mas muitas outras experiências podem surgir. A minha palavra, portanto, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de entusiasmo, de lançar-nos para frente. Que esta minha palavra possa instigá-los, animá-los, dar-lhes força, esperança para, com a Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblica da Pastoral e da Vida Missionária, vocês possam criar muitos e belos caminhos da palavra nessa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Boa missão. Que a palavra nos inspire, que a palavra nos converta, que a palavra faça o coração arder
e nos lance para a missão. Fiquem com Deus. Pronto, então, encerrados aí com as palavras do nosso arcebispo Dom Fernando Saburido, deu um pouquinho de trabalho da gente poder colocar, né, iniciar, e Dom Paulo Jackson, que é presidente do Regional do Nordeste 2, da CNBB, ele colocou, né, a maioria, eu acho, das pessoas aqui da nossa arquidiocese já sabem, o Congresso Eucarístico Nacional, que estava programado para ser realizado este ano, né, na semana passada, foi adiado por conta da pandemia, e toda essa situação que a própria pandemia ocasiona com a economia, né, principalmente, foi adiado mais uma vez, ao invés do próximo ano, como inicialmente estava sendo cogitado, ficou para 2022, já que as pessoas vão ter que viajar, tem gasto de essas despesas todas, e a própria estrutura do Congresso, esse início do próximo ano, 2021, não daria para a gente realmente organizar o Congresso. E Dom Fernando, junto com os bispos do Brasil, pensaram bem e vamos fazer esse congresso em 2022. Então, próximo ano será o ano da palavra, e é para isso que a gente está aqui conversando, né? Para já iniciarmos todos juntos. Eu passo agora a apresentação do professor Aderson. Ok. Tá desligado o seu microfone, Adelson. É que eu estou dando aqui um carão em Diego. Ele... acho que é o segundo. Ele estava projetando da irmã Isabel Patuso. Correto aí, professor? Correto? Ok. Então vamos lá, né? Boa tarde a todos e a todas. Para os que não me conhecem, sou o professor Aderson Viana, e na Arquidiocese a gente atua junto à equipe de coordenação de pastoral. A gente faz parte da equipe de assessores da Arquidiocese, né? E vamos hoje conversar aqui sobre a questão das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e, particularmente, como Dom Paulo Jackson nos falou, a questão dos 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar é justamente o pilar da palavra. E o que é que nós vamos trazer aqui, né? Como, de forma prática, nós podemos fazer com que a palavra de Deus possa cada vez mais chegar mais próximo das pessoas, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos grupos, nos movimentos. E esse é o papel da Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblica da Vida e da Pastoral. Então, a Bíblia, ela está presente também nos outros pilares. É um pilar transversal, vamos dizer assim, né? Ela percorre todos os outros 3 pilares. Então, preparei aqui uma apresentaçãozinha breve para ajudar a gente a mergulhar nessas sugestões. São apenas pistas, né? Mas é importante que você, lá na sua comunidade, na sua paróquia, você possa descobrir também outras pistas de ação para fazer a palavra de Deus ecoar, né? Chegar mais longe, mais perto, mais longe, mais perto das pessoas. Então, vamos lá. Então, o número 154, ele nos apresenta a seguinte pista de ação: incentivar
iniciativas ecumênicas de encontros fraternos e de formação bíblica em nossas comunidades. Então, esse é um desafio muito grande, né? Fazer com que a gente possa, de forma ecumênica, de forma fraterna, com outros irmãos cristãos, né, dialogar em torno da palavra de Deus. E aí eu coloco como primeira dica a gente estabelecer uma parceria com o CEBI, que é um centro de estudos bíblicos ecumênico. Então, que pode ajudar a gente, lá na paróquia da gente, a fazer esse trabalho com outros irmãos cristãos, com outras igrejas cristãs que estão presentes ali na nossa paróquia, por exemplo. Né? Então, é um ponto de convergência, da gente se aproximar, da gente descobrir coisas belíssimas em cada uma dessas igrejas cristãs que estão ali presentes, a partir do encontro com a palavra. Né? Então, seria uma primeira dica. A segunda dica seria a de promovermos, a nível paroquial, encontros ecumênicos para estudos bíblicos. Então, podemos aproveitar, por exemplo, o mês da Bíblia, né, para fazermos isso. E no ano que vem, a campanha da fraternidade é uma campanha da fraternidade ecumênica. Está aí um bom motivo para a gente promover esses encontros, né? Estudar, e de encontro ao texto, pedir assessoria a biblistas, a estudiosos da Bíblia, né, que possam também nos orientar, nos ajudar. Então, são apenas duas pistas, mas como eu disse no início, você aí na sua paróquia, na sua comunidade, né, a partir do grupo de animação bíblica da sua comunidade, vocês podem pensar em outras formas, em outras maneiras de fazer com que esse incentivo a essas iniciativas, né, para encontros ecumênicos, possam, de fato, acontecer. Você pode pensar, mas, professor, dessa é muito difícil, porque a gente acha que a outra igreja não vai se abrir. Talvez o fechamento esteja em nós, né? Então, vamos tomar a iniciativa, vamos ao encontro, vamos lançar a semente, né? Vamos lá para o próximo número agora. O número 155. Utilizar o acesso à Sagrada Escritura, assumindo-a como alma da missão, como alma da missão. Então, universalizar, fazer com que a palavra de Deus, com que o livro santo chegue às mãos das pessoas, né? Então, não vamos esperar apenas pelo mês da Bíblia para incentivar as pessoas a terem acesso à palavra de Deus. Eu costumo dizer, na comunidade que eu participo, se você tem dificuldade na leitura, né, se você acha que, mas eu não sei ler, como é que eu vou ter uma Bíblia em casa? Mas você pode, com outros irmãos ali, ou parentes jovens, os netos, por exemplo, podem ajudar, né, seus avós, ou pessoas que não tenham conhecimento da leitura, a ouvir a palavra. Então, é um primeiro desafio que eu coloquei, a primeira dica, né? Estimular o uso da Bíblia nas missas e celebrações da palavra dominical. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, né? Eu fui fazer um estágio pastoral numa comunidade, e a comunidade era estimulada a isso. As pessoas levavam a Bíblia. Então, quem estava conduzindo os comentários, né, no início da liturgia da palavra, passava o capítulo, o versículo, e as pessoas abriam o livro santo e acompanhavam, né, criando essa intimidade com a palavra. A segunda dica, estimular a prática da leitura orante da palavra a partir do texto do evangelho de cada dia. Então, é um método, né? A leitura orante é um método de degustação da palavra, de mergulho na palavra, onde a gente é convidado a ler, a extrair do texto significados, palavras, nos convida a meditar, nos convida à meditação da palavra e nos convida também à ação. Então,
É uma forma, né, da gente fazer com que a palavra possa ser universalizada, para que todos possam, de fato, ter acesso a ela. E o terceiro e último ponto, priorizar pequenas comunidades eclesiais ao redor da Bíblia como fruto imediato da visitação missionária. Então, o documento, né, das diretrizes, das novas diretrizes de 2019 a 2023, como Dom Paulo Jackson nos apontou aí, nos oferece essa possibilidade de criarmos em nossas paróquias as comunidades eclesiais missionárias. E onde poderiam ser criadas, ou serem criadas essas comunidades, né? Em diversos ambientes. Por exemplo, numa rua. Nessa mesma experiência que eu fiz nessa comunidade, nessa paróquia, em que eu vi o povo levando a Bíblia para a missa, né? Eles tinham um trabalho muito interessante de fazer com que em cada rua ali era uma comunidade. Cada quarteirão ali era uma comunidade eclesial. Não tinha uma capela, mas tinham as pessoas que se reuniam, que oravam, que rezavam, que celebravam, né, que faziam a caridade, a missão. Então, tudo era colocado ali naquela realidade. E nós temos dentro da nossa igreja um trabalho muito bonito, que são os círculos bíblicos. Então, inclusive, na liturgia diária, né, mensalmente, ela traz uma proposta de círculos bíblicos. Mas existem outras ocasiões que são também convites à prática do círculo bíblico. Por exemplo, na novena da campanha da fraternidade, tem a proposta do círculo bíblico. No mês da Bíblia, tem também a questão do círculo bíblico. Na novena de Natal, é também em formato de círculos bíblicos. Então, vejam que nós temos várias oportunidades para poder fazer com que a palavra possa ser vivenciada, estudada, compreendida, interpretada em comunidade, né? Quer dizer, um ajudando o outro a entender, né? Então, é importante a gente pensar nisso aí. E uma segunda dica, criar um centro de estudos bíblicos arquidiocesano para a formação de agentes da animação bíblica da pastoral, né? Então, esse ponto aqui, o documento coloca muito isso, né? É importante formar agentes de animação bíblica, agentes de pastoral para animação bíblica. A irmã Isabel, antes do início do nosso encontro, ela pontuava isso, né? A pessoa não precisa ter um estudo aprofundado sobre a Bíblia, um conhecimento profundo, mas se ela traz nela esse amor à palavra, essa paixão pela palavra, já é um bom começo, né? Porque o coração está aberto à palavra. E a gente vai aprendendo em mutirão. Então, um vai ajudando o outro a fazer com que a palavra possa ser levada adiante. Então, portanto, esses 3 números aqui nos convidam a essas alternativas aí de ação ou de práticas, né? Mas como eu pontuei lá no começo, aí você, de acordo com a realidade da sua paróquia, da sua comunidade, você pode criar né, outros meios, outros caminhos. Então, era isso que nós tínhamos a partilhar com vocês. Eu agradeço ao professor Adesso, né, pela oportuna partilha conosco, né? Eu queria só lembrar, né, nós realizamos, nesses 2 últimos anos, campanhas nesse sentido de disseminar um pouco a palavra. Nós tivemos, no ano passado, 2 cartazes que foram feitos, que é uma iniciativa que a gente vem tentando criar aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, para que nós possamos, a cada ano, ao menos no mês de setembro, nós possamos doar um exemplar da Bíblia Sagrada na nossa comunidade paroquial. E eu tenho feito, assim, até uma projeção, para que a gente possa ter uma ideia, se cada um de nós entregarmos
uma Bíblia dentro da nossa comunidade, por exemplo, aqui na nossa capela, a gente teria provavelmente em torno de 150 Bíblias. Nós temos mais de 500 pessoas que participam entre a missa da manhã e a missa da tarde. Então, com 150 Bíblias, nós teríamos condições de entregar uma Bíblia a cada pessoa que fizesse crisma, a cada pessoa que fizesse Eucaristia, e também nós poderíamos entregar a cada família que trouxesse uma criança para ser batizada. Então, não sei se vocês estão visualizando aí o cartaz que eu estou projetando. Está aparecendo. Está dando para ver? Então, esse foi o que nós fizemos para esse ano, Palavras que Libertam. Tá certo? É um projeto que nós estamos fazendo em parceria com o CEBI, que vai levar Bíblias Sagradas e uma formação para agentes de pastoral, da pastoral carcerária. Nós temos esse cartaz que foi feito no ano passado, que seria justamente para poder facilitar essa campanha, né? Esse outro cartaz também do ano passado, e esse último aqui, que foi o desse ano. Aí eu gostaria agora de perguntar, né? Das pessoas que estão participando desse nosso encontro, quantos de vocês tiveram conhecimento ou visualizaram esse cartaz em suas paróquias? Só para a gente ter uma ideia de se chegamos realmente como a gente pretendia com essa campanha em todas as paróquias. Alguém chegou a visualizar ou saber dessa campanha em sua comunidade paroquial? Então, vejam, é essa questão que a gente fala, né, da importância. Eu já estou vendo aí os vários nãos, né? Uma ou outra paróquia ainda está, mas é aquilo que eu digo, é essa preocupação que nós estamos tendo para poder atingir todas as paróquias e ter esse elo de acesso. Então, como o professor Aderson não vai poder permanecer até o final, eu gostaria que, se alguém tivesse ou pudesse se inscrever para fazer alguma pergunta, pudesse fazê-lo dentro dessas duas temáticas que ele colocou aí, 3 temáticas que ele colocou, alguma indagação, questionamento ou até mesmo propostas para que a gente possa iniciar esse trabalho. Acho que poderiam já falar diretamente, quem desejar, já que a gente ainda tem espaço, né? Anne, o professor Adelso falava sobre esse estímulo às comunidades, começando pelos círculos bíblicos, né? Eu acho que a partir dessa formação, a primeira que nós estamos tendo aqui, talvez aí como uma sugestão de a gente elaborar uma formação contínua de agentes, porque às vezes há, sim, uma grande boa vontade de uma pessoa ou outra, né? Nós temos aqui algumas pessoas que já é um pontapé inicial, mas para que incentive realmente essas pessoas a participarem, precisa ter pessoas que tenham pelo menos uma formação mínima, né, que sejam realmente multiplicadores nas paróquias ou nas comunidades, né? Acho que começando dessas pequenas porções é mais fácil do que começar já no âmbito paroquial todo, mas também, talvez em cada capela, alguém que participasse dessa formação que a comissão poderia propor, né, uma formação contínua, onde sempre estariam sendo realmente formados multiplicadores para ali acontecer o círculo bíblico, né? Começar a acontecer esses círculos bíblicos. Já acontece em algumas paróquias, mas talvez que, até mesmo onde já acontece, trazer para perto da comissão para que sejam multiplicadores, né? Professor Aderson? Eu agradeço a Anne a contribuição.
Verdade, Anny. Então, nós temos em nossas paróquias, em algumas paróquias, experiências muito bonitas, né? Por exemplo, escolas da fé. Então, há iniciativas. Agora, o que nos falta muito é o quê? É compartilhar essas experiências, né? Elas ficam lá, muito bonitas, a vivência é muito bonita lá na paróquia, mas não há um momento para compartilhar isso, né? Então, acho que esse é o momento, enquanto comissão de animação bíblica, despertar isso aí, né? Fazer com que a gente se inspire em outras experiências, né? E fazer com que isso se torne realmente uma realidade nas nossas paróquias, né? Eu até complementaria o professor Aderson, né, de fazer o convite, né, de todos vocês que estão participando dessa formação, não o compromisso de integrar a comissão de animação bíblica, porque eu vejo muito, irmã Isabel, que as pessoas se assustam quando dizem, eu não quero assumir mais nada, eu não quero participar de mais nada, eu tenho muita coisa. Mas essa questão da gente poder partilhar essas experiências. A nossa intenção, aí aproveitando a experiência do professor Aderson e do diácono Sandro Roberto, é iniciarmos a partir do próximo semestre, e aí nós vamos ver se nos reunimos como comissão para planejar isso. A partir do próximo semestre, nós realizarmos alguns encontros nos vicariatos, para despertar esse interesse da criação desses pequenos círculos bíblicos, para despertar também o interesse de que todos os agentes de pastoral possam se aprofundar na leitura da palavra de Deus, na questão de experimentar, de diariamente fazer essa reflexão da leitura orante, e a nossa intenção aí é criarmos depois as comunidades eclesiais missionárias, que seriam mais ou menos uma forma moderna de chamar os círculos bíblicos de antigamente, que tanto ajudaram a nossa arquidiocese. Então, a nossa intenção é fazermos toda essa projeção, e aí a irmã Isabel Patuso, eu posso até já antecipar aqui, já se colocou à disposição para que a gente possa, quem sabe, no segundo semestre, realizarmos um encontro presencial com a participação dela aqui em nossa arquidiocese, e aí nós vamos tentar planejar para fazermos essa primeira etapa nos vicariatos, esse primeiro semestre, e o segundo semestre a gente ter, provavelmente, aí a irmã poderia talvez já ir se agendando em agosto, a gente fazer esse grande encontro das comunidades eclesiais missionárias aqui no âmbito da Arquidiocese de Olinda e Recife, já se preparando para que em setembro a gente tenha o mês da Bíblia, assim, bem dinâmico, não apenas uma semana, o professor Aderson nos ajudou esse ano, né, como uma semana bíblica, mas nós termos em nossa arquidiocese, no ano que vem, o mês inteiro de programação para animação da Bíblica, da vida e de pastoral. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vi aqui que... Deixa eu ver aqui no chat. Pode falar. Adelso, só complementando, né? Nós teríamos, se não fosse a pandemia, já em 2020, era previsto para março, um encontro de multiplicadores para a animação bíblica da pastoral. Então, a CNBB tem essa preocupação de formar equipes de animação bíblica da pastoral em todos os níveis, né? Nacional, regional, diocesano, paroquial, comunitário, né? E, como não foi possível, nós temos agendado, claro, estamos com um olhar na situação da pandemia, mas já está agendado para final de julho, aqui em Brasília, um encontro com representantes dos 18 regionais do Brasil, né? Por isso a importância de vocês estarem em sintonia com Dom Paulo Jackson, já apontando os nomes, né? Então, nós queremos, assim, a CNBB está se colocando à disposição de, a nível nacional, proporcionar momentos específicos de formação para isso, e, claro, nós, assessores nacionais, estarmos à disposição dos regionais, das dioceses, e nos articular com equipes de assessores que possam estar a serviço dessa formação contínua, né? São processos que queremos iniciar, e quando a gente fala em processo, ele é contínuo, né? Não é priorizar, claro, a gente sabe que temos que aproveitar momentos importantes, como já foi dito, de novena de Natal, da Quaresma, do mês da Bíblia, mas aproveitar desses momentos para
desencadear processos. Isso é extremamente importante. Muito bom. Eu vi aqui, está aqui como Giovanni Bulhões, mas eu acho que é a esposa dele, que falou que viu o cartaz na paróquia e também em outras também. Poderia compartilhar com a gente como foi essa experiência do cartaz do mês da Bíblia que nós fizemos? Eu vi na minha paróquia, né, colado lá, na minha comunidade também. Giovanni. Daisy, na verdade. Daisy, ok, Daisy. Obrigado. Eu vi o cartaz na minha paróquia, vi também na minha comunidade, inclusive chegaram algumas para a gente também, doação, e vi nas igrejas do centro da cidade. O centro da cidade também tinha, não sei como funcionou lá, né, se chegaram as doações, mas eu presenciei sim o cartaz. Ótimo. Então, se tiver mais alguma pergunta para o professor Aderson, ele ainda está à disposição. Se o professor Aderson quiser falar também. Eu acho que o convite é esse, né? Fazer com que, de fato, a partir das paróquias, das comunidades, a gente possa fazer brotar a animação bíblica, né? Começa lá. Então, é importante o papel da comissão nisso. E o convite que o Adelson fez, né, dos que estão aqui conosco, se você gostaria de entrar nessa conosco, né? Porque é muito importante a questão do ser fermento, do ser sal, do ser luz, né? Esse é o papel da gente. Então, fica aí o convite e o desafio para todos nós, né? Como a gente canta, né? A Bíblia nos ensina, povo santo, caminhai, caminhai, caminhai na estrada de Deus Pai. Então, a Bíblia vai apontando o caminho, vai abrindo o caminho, né? Então, vamos atrás dessa luz que nos alumia, né? Que é a palavra de Deus. Que bom, professor. E é justamente essa a nossa intenção, né? De ter vocês, todos vocês, como esses agentes multiplicadores da animação bíblica e de pastoral da nossa arquidiocese. O diácono Sandro está com o material dele. Eu vou pedir já, então, para a gente poder prosseguir com o diácono Sandro fazendo a apresentação. E eu acho que ele dispensa as apresentações, todos conhecem. É uma pessoa que tem uma riqueza imensa de conhecimentos. E aí a gente gostaria de poder escutá-lo agora. Estão visualizando a apresentação ou não? Sim, está aparecendo. Que bom. Então, mais uma vez, boa tarde. Eu vou seguir um pouco a sequência aí dos números das nossas diretrizes, essas diretrizes que até 2023 vão guiar de maneira muito significativa os passos da Igreja no Brasil, e para nós é um grande marco, né, como referência de caminhada para a Igreja, e todos nós precisamos, de maneira muito sistemática, nos aprofundarmos nessas diretrizes, até para que a gente não perca o caminho. Eu sempre gosto de lembrar que no livro Alice no País das Maravilhas, quando o gato pergunta para Alice para onde ela vai, ela fica sem saber qual é o caminho, e o gato responde para ela: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para nós, não é qualquer caminho. E a Igreja no Brasil, já há vários anos, nos apresentam diretrizes que nos ajudam a trilhar esses caminhos com sabedoria, né, com prudência, mas ao mesmo tempo com uma ação evangelizadora muito eficaz. E eu vou tentar apresentar aqui algumas ideias a partir desses 3 números que foram propostos para a gente refletir. E aí a palavra de Deus no crescimento pessoal e comunitário seria a temática que vai nos acompanhar durante essa reflexão. Eu trago uma referência bíblica que nos aponta que eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos.
Então, precisamos, a exemplo das primeiras comunidades, sermos perseverantes neste ensino dos apóstolos, que é a fonte primeira da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa vivência comunitária. E aí eu queria começar, todo mundo me conhece já um pouco, eu sou diácono da Arquidiocese de Recife, também estou na coordenação de Arquidiocesana de Pastoral, como assessor, atuo na paróquia de São Miguel, aqui em Abreu e Lima, sou professor, trabalho no Colégio Damas e também na Faculdade Damas. E aí a gente tenta contribuir um pouquinho com algumas reflexões nessa caminhada de igreja. E para a gente começar a apresentar a palavra de Deus como esse caminho que nos aponta a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. Então, para a gente criar esse clima de reflexão, essa canção que nos ajuda a pensar um pouquinho. E aí você se coloca diante desta palavra, para termos a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E para a pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E para a pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. E é nesse sentido que o número 157 nos diz que é preciso assumir a leitura orante da palavra como método por excelência para o contato pessoal e comunitário com a Sagrada Escritura. Dá-me a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, e por isso a realidade nos desafia. E aí estamos vivendo num tempo de pós-modernidade, de contemporaneidade, e aí nesse sentido, a modernidade que trouxe aquele elemento da razão, da palavra, do argumento, do pregador, hoje perde de maneira muito significativa o seu peso, a sua significância. O homem pós-moderno, ele vive a crise da razão e evidencia o sentimento, o cuidado, a sensação, a imagem, o testemunho e o exemplo. Esses são os elementos que caracterizam o homem moderno. Se no passado a razão, a palavra, o argumento e o pregador, ele tinha uma força, hoje nós vivemos essa profunda crise da razão. E aí hoje tem uma evidência maior, o sentimento, a busca do cuidado, a sensação, a imagem, o testemunho e o exemplo. No momento que nós estamos vivendo, e as diretrizes nos desafiam a pensar isso, estamos num processo de urbanização.
é um progresso tecnológico com o processo de novas tecnologias, das famosas TICs, né? E as tecnologias de comunicação e informação, que entram de forma muito forte na vida de toda pessoa humana. Então, neste sentido, a leitura orante deve ser para nós um caminho do discípulo missionário. Então, é a busca dessa experiência de fé que não é e não deve ser intimista, mas é uma leitura atenta da palavra que se encarna na experiência pessoal e comunitária em vista do engajamento desse discípulo missionário que, seguindo os passos de Jesus, anuncia a boa nova. É urgente aproximar as pessoas e as comunidades da leitura orante da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é urgente superar o intimismo e o individualismo, porque essas são, de maneira muito forte, as sombras que muitas vezes impedem de perceber a beleza da palavra de Deus como luz a guiar os passos do discípulo missionário. Então, o apelo continua o mesmo. É o apelo que os discípulos fazem a Jesus. Ensina-nos a orar. E é interessante que nós, ao recordarmos hoje esse apelo dos discípulos de Jesus, ele continua sendo para nós o mesmo apelo. Ensina-nos a orar. Por isso, a leitura orante da palavra é o caminho seguro para que nós possamos integrar a palavra de Deus, a liturgia e a espiritualidade. Leitura, meditação, oração e contemplação. Integrando assim a dinâmica da palavra de Deus, a dinâmica da vida, através de um processo de espiritualidade e de engajamento. Não uma espiritualidade desencarnada, mas uma espiritualidade que se encarna na vida e no cotidiano das pessoas. Neste sentido, ler com os olhos e os ouvidos atentos. Então, essa dinâmica de ter a atenção devida, o ouvido aberto, os olhos atentos, para enxergar a realidade e as suas contradições. Ler com olhos e ouvidos atentos. Meditar com o coração aberto às necessidades. Não há uma leitura orante sem um processo de meditação que me disponibilize a perceber a necessidade daqueles que estão à minha volta. Quarto elemento, orar com disponibilidade. Disponibilidade aos apelos que Deus tem colocado no coração do discípulo missionário. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a ler. Ensina-nos a meditar. Ensina-nos a orar para que possamos contemplar com atitudes fraternas e solidárias. A contemplação aqui, ela se realiza num processo de ação, que nos leva a atitudes de fraternidade e de solidariedade. Ainda com as luzes de todos somos irmãos, fratelli tutti, todos somos irmãos. A contemplação nos leva a assumirmos na vida essa dimensão da fraternidade solidária. Por isso, o Papa nos convida. Precisamos, pela leitura orante, entrarmos na dinâmica da santidade. E aí ele nos diz, santidade ou nada. Eita, para nós isso tem um desafio muito grande. Santidade ou nada. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco. O santità o niente. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di seguire ogni giorno questa via che ci porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa. Siamo nati per non morire mai più,
Siamo nati per godere la felicità di Dio. Nascemos para não morrermos mais. Nascemos para a felicidade. A leitura orante da palavra de Deus nos leva a assumirmos na vida essa dimensão de santidade, encarnada na realidade, encarnada no cotidiano da nossa existência, para que sejamos luzes em meio a tantas sombras. A leitura orante do discípulo de Jesus conduz sempre a um segmento, e não a um isolamento, mesmo vivendo hoje no tempo de pandemia, onde se propõe um distanciamento social. É preciso que possamos assumir na vida o segmento de Jesus. E a leitura orante da palavra, ela nos conduz necessariamente a um segmento do Mestre. Como discípulos missionários, precisamos estar atentos aos apelos que Jesus nos faz hoje para segui-lo diante de tantas realidades desafiantes. E aí, no segundo número, é preciso recuperar as bases da comunidade, viver da palavra. E aí o grande desafio para nós, sermos comunidades proféticas. Cada paróquia, cada comunidade de comunidades precisa ser uma comunidade profética, recuperando de maneira significativa esse desafio de viver a palavra. As novas gerações têm necessidade de serem introduzidas na leitura e no conhecimento da palavra de Deus. Evitar o risco de uma abordagem individualista, tendo sempre presente esta palavra que para nós é luz. Por isso é preciso insistir na catequese de iniciação à vida cristã, centrada na palavra de Deus, expressão maior da animação bíblico-pastoral. Aprofundar a relação com a palavra de Deus. Encontrar-se nos passos da leitura orante da Bíblia, lembrando individual e comunitariamente. Porque sem esse vínculo comunitário, nós podemos correr o risco de termos uma abordagem individualista, fora da comunhão da igreja, e não nos tornaremos comunidades proféticas. É preciso recuperar as bases da comunidade, viver da palavra, sermos comunidades proféticas. E hoje o mundo tem sede de profetismo. O mundo hoje tem necessidade. E quando a igreja deixou de ser profética, nós perdemos a capacidade de revelar a palavra de Deus na sua instância mais luminosa. Vivemos um tempo hoje que faz um apelo muito forte a todos nós. É preciso sermos comunidades proféticas contra a violência, contra a intolerância, contra o desrespeito, contra tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa humana. É preciso que a igreja tenha a voz que a sociedade hoje clama. Ouvimos hoje, nesses dias, de maneira tão... Vidas negras importam, sim. É preciso que nós recuperemos a força profética da palavra de Deus. O ambiente da pastoral hoje é favorável ou não? E muitas vezes nós percebemos que não é favorável para que possamos revelar a imagem de Cristo para o mundo. Vivemos num mundo que aparentemente está na dinâmica do paganismo, mas essa imagem, para mim, ela é fantástica. Porque se estivermos com o nosso guarda-chuva a nos proteger das intempéries da vida, a palavra de Deus não irá florir. É nas intempéries, é na tempestade, é na chuva forte que a palavra de Deus vai florir de maneira mais eloquente, nos desafiando
a fazermos parte desta grande comunidade profética de amor. Sou bom pastor. Hoje o tempo e espaço é de escuta, de cuidado, de felicidade. O tempo e espaço hoje, para nós, discípulos de Jesus, é tempo de escuta, de cuidado e de felicidade. O bom pastor nos convida a realizarmos na ação missionária, de animação bíblica, espaços de escuta, cuidado e felicidade. É preciso semear. É preciso ter a coragem de lançar sementes, implantar e fortalecer centros de estudos da palavra de Deus, como nos diz lá o número 158, e que esses centros de estudos da palavra não sejam centros elitistas. Eu lembro-me do livro de Carlos Mestres, grande biblista, que nos convida a abrir a porta da palavra de Deus para que todos aqueles que no passado tiveram livre acesso a esta palavra possam recuperar o sentido profundo que esta palavra nos apresenta. Implantar e fortalecer centros de estudos que sejam casas de portas abertas para o conhecimento da palavra. Por isso, nossas comunidades precisam ser, como diz o Papa Francisco, oásis de misericórdia, no deserto da história, casas de oração profunda, de mergulho no sagrado, mistério revelado pelo amor do Pai. Devem deixar de lado toda a burocracia que afasta, toda a aparência de empresa que presta serviços religiosos. Nossa comunidade, ou comunidades de comunidades, precisam ser casas abertas, oásis de misericórdia. E mais do que nunca, nesse tempo de tantas crises, a nossa comunidade, as nossas paróquias precisam ser hospitais de campanha, como diz o Papa Francisco. Caminhar apressadamente no compromisso de se transformarem em lugar de encontro com Deus. Este é o nosso desafio ao implantar e fortalecer centros de estudos da palavra. Nossas comunidades precisam ser hospitais de campanha abertos às necessidades, oásis de misericórdia para aqueles que virão aquebrantados, sofridos, machucados, angustiados com toda essa realidade que vivemos. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. É o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o aos telhados. E na dinâmica do número 159, utilizar o potencial das redes sociais, desenvolver e difundir aplicativos para que a palavra alcance todas as pessoas e todas as realidades. Nossa morada é no horizonte. O que dificulta o nosso olhar é a impossibilidade de estarmos vendo somente aquilo que está diante de nós. E nós somos homens e mulheres da esperança, homens e mulheres do horizonte. O nosso olhar deve estar no horizonte. O indivíduo pós-moderno, submetido a uma avalanche de informações e estímulos difíceis de serem estruturados, faz da necessidade criada uma virtude e opta por um vagar incerto de uma ideia para outra, sem referenciais maiores, a não ser a curtida do momento. Nós precisamos ter muita clareza de que o uso das novas tecnologias deve nos motivar a construir pontes dialógicas e não apenas esperar a curtição, não esperar a validação daquele que está do outro lado. Por ocasião dos acelerados avanços das tecnologias digitais, vivemos um processo de profunda mudança social e cultural, onde as pessoas têm ânsia
de serem vistas. E mostrar quem são, que são melhores que o outro. E ter mais sucesso. Não, vejam, e nós muitas vezes podemos cair nesta tentação de nossas transmissões revelarem apenas a beleza, o sorriso, a alegria. Cuidado! O que acaba nos tornando as pessoas desumanizadas, infelizes, alienadas em relação ao outro, que não enxerga naquela imagem de felicidade a sua vida, a sua existência. E o mundo mensurável por ações que fragilizam, objetificam e segregam a própria existência humana. O uso das tecnologias, ela é fundamental, é uma ferramenta magnífica, e esse tempo de pandemia nos mostrou isso. Mas nós, como discípulos missionários de Jesus, precisamos ficar atentos aos desafios que ela ainda hoje nos aponta. O cyberespaço é também uma arena de muita segregação e exerce uma influência nos modos de todas as pessoas serem e agirem. Por trás das câmeras, nós temos a liberdade de ofender, de machucar, de ferir. Cuidado! Facilmente percebida nos novos sentidos, nas novas linguagens, nas novas atitudes, nas novas ideologias, na troca de valores, fazendo que o mundo se torne mais complexo, mas ao mesmo tempo mais patológico. E aí vem o grande desafio da igreja. Para nós, cristãos, seguidores de Jesus, discípulos e missionários do reino, pensar por meio das tecnologias, porque elas nos colocam desafios significativos para o entendimento da nossa fé cristã e como esta fé está sendo transmitida e compartilhada. Nas tecnologias digitais, as pessoas possuem o poder da liberdade, na preferência de pesquisa, na transmissão de opiniões pessoais, na defesa de seus posicionamentos coletivos e ideológicos. A liberdade que temos nessas tecnologias e que talvez não ocorram com tanta presença lá na tua comunidade, lá na tua igreja. Porque aqui muitas vezes nos tornamos diferentes de como nós agimos presencialmente. As tecnologias digitais são fruto de uma maior liberdade de escolha e de poder que o cyberespaço dá às pessoas de transmitir, possibilitando ao sujeito projetar-se vital e significativamente na tomada de decisões. Por isso, pensar em modos de evangelização nas inter-relações com as tecnologias é para nós hoje um grande desafio. Não cabe apenas ficar transmitindo santas missas. É preciso utilizar de maneira dinâmica essas ferramentas para que aquilo que foi dito a nós, ao pé do ouvido, possa ecoar a eternidade. Vou passar mais rápido, por isso seja importante para alguém. E é bonita a palavra importante. Importante é importar quando você traz alguém para dentro de você. E esta imagem que foi solicitada pelo Papa Francisco a um artista e que esteve nas ruas de Roma, revelam a mesma realidade que todos nós confiamos e acreditamos. Jesus está presente naqueles que muitas vezes nós ignoramos. Fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos ouvidos. O Evangelho desta semana nos desafia a pensar isso. Tive fome, tive sede, estive nu, estive abandonado, fui peregrino, estive na prisão. Seja importante para alguém. E ser importante é trazer essas pessoas para dentro de nós. Por isso, o serviço é esse. A nossa missão é esta. E, de novo, o Papa Francisco nos desafia a pensar nessa. La vita
diffonde luce solo se si consuma. Se si spende nel servizio. Il segreto per vivere è vivere per servire. Il servizio è il biglietto da esibire all'ingresso delle nozze eterne. O serviço é o bilhete para que tenhamos acesso ao banquete da eternidade. Não esqueçam desta frase: o segredo da vida é viver para servir. E a animação bíblica, ela só tem sentido quando ela está colocada de maneira dinâmica a serviço da vida e da fraternidade. A partir desta atitude de escuta profunda e silenciosa do outro, o mestre pode propor a verdade que promove a vida. Somente no serviço, lembrem-se das bodas de Caná. Somente aqueles que serviam sabiam de onde vinha o vinho novo. Tem muita gente preocupada a ser mestre de cerimônia, mas o mestre de cerimônia não sabia de onde vinha o vinho novo. Somente aqueles que estavam a serviço o sabiam. A proposta de Jesus é sempre limpa, transparente, porque brota de uma reta intenção, honesta e gratuita. Temos sede, sede da vida. O mestre é alguém que percebe nossa ânsia pela água viva, água pura, água que mata a nossa sede. Mas muitas vezes, que água nós encontramos em nossos poços, em nossas comunidades? Talvez seja uma água morna, uma água talvez cristalina, talvez água corrente, talvez uma água estagnada. Cuidado! A água que nós buscamos, que é na palavra de Deus, é água corrente, é água que jorra para a vida eterna. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador, justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Por isso eu termino com esta afirmação. Eu perguntei a Deus: por que é que o Senhor está me levando para águas profundas? E Ele nos responde: porque teus inimigos não sabem nadar. Precisamos, sim, avançar para águas mais profundas. E nessa dinâmica da palavra de Deus, buscarmos a fonte que jorra para a eternidade. Tentei fazer no tempo, passei 4 minutinhos. Não, está dentro do tempo. Nós começamos a sua parte um pouco depois, Sandro. Mas eu acredito, eu sou, digamos, suspeito em falar, porque eu sou um fã de primeira cadeira, né, do Sandro Roberto, é o nosso diácono, né? Desde há muito que o conheço como professor, e aí já nos ajudou muito. E ele fala como se tivesse transmitido em poesia, né? É gostoso ouvir o diácono Sandro Roberto. E aí, para a gente poder partilhar um pouco, eu queria que a gente só compreendesse desses pontos que ele colocou. Eu quero já apresentar para vocês. Nós estamos tentando utilizar a mídia justamente para poder agilizar e atingir as pessoas. Mas como o próprio diácono Sandro coloca, né? Ainda é uma realidade distante de muitas comunidades, de muitas pessoas, de muitas famílias. E a experiência que nós tivemos na nossa Semana Bíblica, que me inquietou muito e me deixou assim muito alegre de ver quanto as pessoas estão disponíveis para ajudar, que nós mantivemos esse projeto de apresentar as lives, e nós vamos ter sempre na primeira quinta-feira de cada mês uma live. Nós realizamos com o professor Arthur Peregrino
o padre Fábio Santos, e agora, na primeira quinta-feira do mês, nós teremos um bate-papo com o padre Júlio Lancelotti. Uma das questões que tem nos inquietado, e fico feliz a gente ter conseguido voluntárias que nos ajudam nesse projeto, é a acessibilidade em Libras. Toda semana bíblica que nós realizamos aqui foi feita com acessibilidade, e esse projeto nós estamos desenvolvendo na primeira quinta-feira do mês, falando justamente as quintas, né? Os vinhais que nós tínhamos em Portugal, lembrando o primeiro milagre de Jesus. Por essa razão, a primeira quinta-feira de cada mês, nós temos esse projeto para refletir um pouco os documentos e, como o próprio Sandro colocou, né? Aprofundar a palavra de Deus, mas especialmente aqueles que estão fora, que precisam ser convidados a entrar, e a nossa reflexão do próximo dia 3 vai ser justamente essa, né? É Natal, seu nome é Jesus Cristo, recordando um pouco aquela música, né? Tantos Cristos que nós vemos nas nossas periferias sociais e existenciais, e muitas vezes estamos preocupados apenas, não que isso não seja importante, mas muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o Cristo que está lá na Eucaristia, e esquecemos o Cristo, pessoa humana, que está presente em cada irmão nosso que sofre e que muitas vezes passa despercebido, né? Especialmente em tempos de pandemia. Então, quem quiser partilhar também conosco alguma coisa, pode aproveitar esse momento para a gente já perguntar ao diácono Sandro e abrirmos para que a irmã Isabel possa falar. E a irmã, se quiser também partilhar alguma coisa, seja à vontade. Eu vou ter o meu momento de partilha, então eu gostaria de deixar esse momento mais para vocês reagirem. A gente está aguardando aqui, Diego já vai apresentando e preparando para apresentar, mas quem quiser falar... Eu vou falar de novo, Adessa, só um pouco do que o diácono Sandro falou, do que ficou para mim, lógico, e eu acredito que esse é o objetivo também, o deixar-se encantar pela palavra de Deus, palavra que cura, que liberta e reticências, né, para que a gente possa fazer com que o outro se encante, fazer com que realmente o que a gente ouviu ao pé do ouvido chegue aos telhados. A gente precisa se encantar, primeiro nós, a cada dia nos reencantarmos com a palavra de Deus, de tal modo de estar tão plenos que aí consigamos transbordar, né? Não adianta eu ir levar a palavra de Deus, mas se eu não passo esse encantamento, eu não vou contagiar ninguém, né? Muito bom, eu até complemento nesse sentido, né? Quando o Papa Francisco veio para cá, quando nós fizemos o encontro da Jornada Mundial da Juventude, eu dizia aqui na nossa capela, né? Eu faço parte de uma capela que faz parte da paróquia Nossa Senhora do Rosário. E eu dizia, era uma oportunidade única para os jovens estarem juntos num grande encontro mundial com o Papa Francisco, né? E o que eu dizia, aqui no Brasil, e graças a Deus a gente conseguiu mobilizar a nossa comunidade e fomos 12 pessoas aqui da nossa capela, lá para a Jornada Mundial da Juventude, e eu no meio de tantos jovens que estavam, digamos, com idade, às vezes, até de ser meus filhos, né? Mas foi riquíssimo. E aí o que eu digo, a nossa intenção com essa formação é justamente despertar esse amor e essa paixão, como a própria Anne colocou aí, para o próximo ano e os anos seguintes, né? Mas o ano que vem é um ano especialíssimo para a gente. São 50 anos de estudo bíblico, da Semana Bíblica, do mês da Bíblia, na CNBB, na Igreja do Brasil. São 1.600 anos, né, do falecimento, e aí a gente comemora o São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, né? E também o ano da palavra com a família Paulinas, para que a gente possa realmente fazer um ano especial para todos nós.
Irmã Isabel, está com você agora. Bom, boa tarde para aqueles que chegaram depois, né? É uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde que foi tão bem preparada, né? Então, muito obrigada a toda a equipe que preparou esse encontro, né? Ao professor Aderson, ao diácono Sandro, que preparou tão bem, né, a sua parte. Então, só retomando, as diretrizes colocam esses 4 pilares, né, o pilar da palavra, do pão, da caridade, da dimensão missionária, para dizer que a comunidade, ela, para se suster, ela precisa desses 4 pilares. Certamente, né, daqui 2024 teremos uma nova diretrizes, mas isso não significa que esse processo que estamos iniciando irá passar, né? Então, mesmo tomando esses 4 pilares, as assembleias dos bispos para os próximos 4 anos serão centradas nesses 4 pilares. Estava previsto para 2020 ser o tema da Assembleia dos Bispos, o pensar o como, porque as diretrizes atuais, elas apresentam apenas pequenas sugestões de como tornar a palavra de Deus a centralidade da nossa igreja, como foi no início, né? A nossa igreja começou com Jesus formando os apóstolos ao redor da Sagrada Escritura, reinterpretando da forma correta, né? Nós temos os discípulos de Emaús, que foi um ícone muito grande para a iniciação à vida cristã, os Atos dos Apóstolos, como foi lembrado aqui hoje, né? Então, a primeira comunidade cristã se reunia em torno da palavra, por isso, cuidou dos pobres, porque era contemplado na palavra de Deus. Então, a nossa igreja nasce com a centralidade da palavra de Deus. E ao longo da história nós fomos perdendo isso, né? Nós temos uma riqueza muito grande na nossa espiritualidade de devoções que são importantes, têm que ser mantidas, mas desenvolvemos muito pouco a espiritualidade da palavra. Então, esse é o objetivo da gente estar retomando as diretrizes, e para 2021 nós não sabemos se a realidade da pandemia vai permitir que os bispos se reúnam pela modalidade presencial. Se não for presencial, será pela modalidade virtual, mas está contemplado o pilar da palavra, né? Então, vai ser retomado, priorizar pequenas comunidades eclesiais ao redor da Bíblia, né? Como fruto imediato da visitação, como já foi falado aqui hoje, né? Então, para tanto, é fundamental a formação de lideranças leigas que possam coordenar com espírito de mobilização e de oração essas comunidades. Nós não temos que inventar mais comunidades, elas estão presentes, né? Então, o que a igreja pede, que orienta? Que cada pastoral, quando se reúna, nunca deixe de ter a referência na palavra de Deus. Assim como nós vamos para os nossos encontros, levando nossa agenda, levando o nosso terço no bolso, nós temos que andar com a palavra de Deus. Nenhuma equipe econômica pode fazer uma reunião sem ter uma referência com a palavra de Deus. É isso que nós queremos, né? Porque Jesus, como lembra o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, ele nos foi entregue na Eucaristia e na palavra. O nosso encontro com Jesus Cristo se dá sob essas duas formas, com a palavra e com a Eucaristia. E nós sabemos que a Eucaristia não está disponível em todas as comunidades do Brasil, né? Infelizmente, pela falta, né, de ministros ordenados. Mas o encontro com a palavra é permitido para todos nós, né? Então a palavra está aí. Então o que se deseja, né, com a formação de equipes? Eu ainda não apresentei para vocês meu colega, porque ainda não chegou o momento, né? Nós aqui, a nível nacional, a dimensão bíblico-catequética, nós somos em 2 pessoas. Eu, para dinamizar a questão bíblica, e Padre Janisson, para dinamizar a iniciação à vida cristã. Então, a CNBB sentiu que
é impossível um assessor sozinho abraçar as duas causas, a iniciação à vida cristã e a Bíblia. Então, colocou 2 assessores para trabalhar juntos. E esse é o desejo de nós em todos os âmbitos, nos regionais, nas dioceses, nas paróquias, né? Então, que a dimensão bíblica trabalhe junto com a catequese. E catequese nós vemos aqui como um conceito muito amplo, né? Todos nós somos catequistas, no sentido que todos nós evangelizamos, todos nós anunciamos a palavra de Deus. Então, o objetivo da gente criar equipes de animação bíblica em todos os níveis, né, é favorecer esse encontro com Jesus Cristo mediante o contato com a Sagrada Escritura. Então, aquilo que eu dizia no início, né? Claro que nós vamos formar equipes, requer formação. Mas, em primeiro lugar, o que nós precisamos não é tanto procurar peritos no meio de nós. Eles existem, claro, nós vamos precisar de todas as pessoas para ajudar. Mas, em primeiro lugar, para formar nossas equipes, nós precisamos de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. E que quer que ela chegue a todos, né? Então, aí, claro, se a gente tem essa paixão pela palavra e quer que ela esteja em todos os âmbitos, a gente vai se formar, né? Então, a palavra de Deus, né, ela está na base de toda a espiritualidade autenticamente cristã. E é por isso, né, que é uma tarefa essencial de quem trabalha nas equipes de animação bíblica da pastoral, é promover essa abordagem orante dos textos bíblicos. Sobretudo a leitura orante, que é um método fácil, né? Então, pratiquem a leitura da palavra orante em todos os momentos que vocês estiverem reunidos. Nunca uma pastoral deve iniciar um encontro sem ter uma referência com a palavra de Deus, sem fazer uma leitura orante, por mais breve que seja, né? Então, é extremamente importante, assim como nós somos tão familiarizados com a oração do terço, com as nossas romarias, com as nossas devoções, nós temos que ter essa mesma familiaridade com a palavra de Deus, né? Então, nós conhecemos as Escrituras para conhecer Jesus Cristo, né? E a igreja, ela é fundada na palavra de Deus e nasce dela. A primeira atividade dos apóstolos foi rezar, foi entender as Escrituras sob uma nova perspectiva, que é a ressurreição de Jesus, né? Então, a primeira atividade, nós tomamos o capítulo 24 de Lucas, a primeira atividade do Jesus ressuscitado foi reinterpretar as Escrituras para que os discípulos pudessem superar aquele momento de dor e de perda, né? Então, é isso que nós desejamos com as equipes de animação bíblica da pastoral, né? Fazer com que essa palavra de Deus perpasse todas as atividades pastorais, né? E que todos os cristãos, todos os engajados possam ter, assim, essa familiaridade, esse conhecimento com essa riqueza que são as Sagradas Escrituras. E como foi lembrado pelo professor Aderson, né, falou de encontros ecumênicos. Às vezes, uma das dificuldades nas nossas comunidades é encontrar assessoria. Então, o que a igreja até orienta é permitido, não vamos ter medo de ter o ecumenismo, se tem uma pessoa preparada, próximo de nós, mesmo que não seja católico, mas que sejam de igrejas sérias, de pastores bem preparados, nós vamos buscar assessorias, né? Então, esse é o nosso desejo da gente estar se articulando a nível nacional, regional. Nós já temos na CNBB um grupo que se chama Grebicarte, que são biblistas que se dispõem a assessorar os regionais, e justamente quando a gente compôs essa equipe do Grebicarte, nós buscamos peritos, pessoas preparadas, tem leigos, padres, irmãs, de diversas partes do Brasil, justamente para nos facilitar, né? Então, esse é o nosso desejo de estarmos articulando em todos os âmbitos
porque aí fica mais fácil, né? Vocês precisam de uma assessoria, estão com dificuldade, nós vamos reunir forças, como fazer uma assessoria, chegar até uma diocese, uma paróquia, né? Se estamos articulados, é mais fácil a gente encontrar os meios, né? Então, a animação bíblica da pastoral, ela é necessária porque o anúncio da palavra é missão de todo discípulo. E esse é o desejo da igreja, que cada cristão tenha acesso à palavra de Deus. Vocês mencionavam, né? Quem não lê, mas se aproxima de quem lê, quem sabe ler. Então, a gente criar materiais, usar as mídias, não só o visual, o áudio, né? O que a gente quer? Que essa palavra de Deus, que é uma riqueza tão grande, possa chegar a todas as pessoas, né? Todos têm o direito de conhecer essa palavra, de se familiarizar com ela, né? Então, a palavra de Deus, ela foi entregue para a salvação da humanidade. E é isso que nós queremos ter, né? Essa espiritualidade, esse amor, né? Muitas vezes, quando nós nos reunimos para rezar, a gente ambienta com uma vela, com uma imagem, e que a palavra de Deus não seja apenas um objeto de decoração na ambientação, mas que ela realmente perpasse todos os nossos encontros de oração, de reflexão. Então, é isso que a gente deseja, né? Então, a Sagrada Escritura, ela é palavra de Deus escrita. Claro, Deus se revela de nós em muitas formas, mas a palavra escrita também, né? Ela deve ser compreendida e interpretada bem por todos. Nós temos que criar essa familiaridade, essa espiritualidade, né? Não ter medo de ler a palavra de Deus. Porque nós sabemos que, às vezes, as pessoas têm até medo de ler a Bíblia. Eu não conheço, eu não vou saber interpretar, eu vou interpretar errado. Então, às vezes, o medo de não conhecer faz com que a gente não se aventure a conhecer, né? Então, isso é extremamente importante, né? Então, a palavra de Deus, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela precisa ser atualizada na comunhão. O que é na comunhão? É na comunidade. Né? E as diretrizes orientam que o melhor jeito da gente se familiarizar com a palavra de Deus, claro, nós temos que ter os nossos momentos de meditação pessoal, mas é nos pequenos grupos. E os pequenos grupos existem nas nossas pastorais, nos serviços que nós atuamos, nas profissões, né? A gente sabe que em alguns lugares, sobretudo no mundo urbano, há católicos que se reúnem por profissão, né? Dentro de hospitais, enfermeiros que têm o seu momento de se reunir, advogados, no ambiente do trabalho, né? Então, as pequenas comunidades, elas podem surgir em todos os âmbitos. Aonde existe um grupo de cristão reunido ao redor da palavra, ali tem uma pequena comunidade de fé, né? Então, é isso que se estimule, né? Que em todos os âmbitos, aonde é possível, que os cristãos, quando se reúnam em torno da palavra, né? Nunca esquecer da palavra, porque ela é a fonte de inspiração, né? E essa palavra, ela é confiada à igreja para ser anunciada por todos, né? Todos têm direito de conhecê-la. Então, quais são os objetivos centrais da animação bíblica da pastoral, né? Então, em primeiro lugar, promover a criação de equipes que implementem a animação bíblica das pastorais nas dioceses, paróquias e comunidades, buscando que a palavra de Deus seja o coração de toda ação eclesial. Então, a gente precisa de equipe, precisa formar equipes, né? Então, esse é um dos primeiros passos. Vocês aí já estão de parabéns, já têm uma boa articulação, vocês já trabalham há algum tempo, né? Então, talvez o trabalho de vocês poder ser inspirar outros regionais, né? Já é um caminho. Então, já é uma experiência que pode ser partilhada, isso é uma riqueza para a nossa igreja, né?
Então, desenvolver nos missionários do Senhor uma relação de familiaridade e proximidade com a Sagrada Escritura, promovendo a leitura diária do Evangelho, segundo o calendário litúrgico, pode começar por aí, né? Às vezes as pessoas não sabem por onde que nós vamos começar. Calendário litúrgico, né? Cada ano aprofunda um evangelista. Então, cada equipe, a nível de regional, de diocese, pode priorizar, né? Uma formação, vamos começar pelos evangelhos do ano, então, o ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas, né? Então, vamos nos familiarizando com tudo isso, né? Promover a formação de servidores da palavra que possam celebrar liturgias da palavra e acompanhar a formação bíblica das comunidades. Claro, a gente sempre vai precisar de formação, né? A formação, ela faz parte da vida de todos nós, independente da responsabilidade que temos, né? Os bispos nunca param de se formar, né? Nem o Papa Francisco, porque ele se assessora de tantas pessoas, né? Então, todos nós. Então, a formação, ela é extremamente importante. E a equipe nacional tem consciência disso, né? A gente quer instaurar processos. Quando a gente fala em processos, é algo que vai acontecer para o resto da caminhada da igreja, né? Quando a gente diz instaurar processo, é algo contínuo. E a formação faz parte disso, né? Então, capacitar, por exemplo, professores de ensino religioso, para que tenham um bom conhecimento da Bíblia, né? Então, é outro âmbito que a animação bíblica, as equipes de animação bíblica também pode pensar, né? Em alguns lugares, a gente sabe que na rede pública não é estimulado, e talvez não tenha, mas aonde tem a rede privada, há professores que podem ajudar também muito a divulgar a palavra de Deus no ensino religioso, que é ecumênico, e não temos que ter medo de falar da Bíblia, porque a Bíblia é patrimônio comum de todas as igrejas cristãs, né? Então, falar da palavra de Deus é respeitar todas as igrejas cristãs, porque a Bíblia nós temos em comum, né? Então, publicar subsídios para incentivar a leitura da Bíblia, por isso que é importante a participação de formar uma equipe nacional. Vamos ver que material que é mais importante, né? Preparar subsídios, isso para dar apoio aos grupos nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades. E incentivar que os planos, os projetos, as diretrizes pastorais sejam sempre fundamentadas em um texto bíblico. Nós temos aí a Fratelli Tutti, Papa Francisco, ele escolheu como ícone, né? Quem é meu próximo? A parábola do quem é meu próximo, né? É um texto inspirador para todo documento. Então, é importante, né? Que nos nossos planos tenha um texto inspirador. E a CNBB vai seguir esse caminho para o próximo texto base, não será um documento, é mais uma orientação pastoral de como implementar a animação bíblica da pastoral, mas escolheu a parábola do semeador, que vai ser um ícone inspirador, né? No sentido que a palavra de Deus tem que chegar em todos os terrenos, e todos nós somos semeadores da palavra. Então, isso é importante. Então, as equipes de animação bíblica, né? Então, elas precisam trabalhar para que a palavra de Deus seja a seiva que corre pelo tronco da árvore, que é a igreja, né? E chegue a todos os ramos, né? Então, essas equipes devem se esforçar para que a Sagrada Escritura seja a espinha dorsal que alimente e sustente a pastoral da igreja, né? Então, e nesta árvore está aí, né, que eu tentei colocar nesse gráfico, as várias pastorais, aí tem algumas, né, mas pode ser que nas dioceses, nos vicariatos de vocês, tem muitas outras, no sentido que a animação bíblica da pastoral, ela perpassa
todas as pastorais. E quem pode compor a equipe da animação bíblica pastoral? É importante que tenha pessoas das diversas pastorais. Então, esse é o grande desejo, né, então, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da Vida e Pastoral da Igreja, ela deseja articular, né, as equipes em todos os níveis, e então foi enviado uma carta há uns 10 dias atrás, me parece. Então, ela pede a indicação de 2 pessoas para compor a equipe do regional, né, até o dia 15 de dezembro. Então, nós, a nível nacional, a gente se coloca, né, à disposição de formar essas equipes com representantes de todos os regionais, para dinamizar, né, para termos perto dos regionais pessoas preparadas, né, e que estão em contato contínuo conosco, para que a gente possa responder também, né, às necessidades na medida do possível. Então, esse é o nosso grande desejo, de chegar até vocês nos regionais, nas dioceses, e isso que o Adelson anunciou, né, a gente, como assessora, que vai cuidar que já estou cuidando, né, dessa animação bíblica da pastoral, a gente se coloca a serviço, né, então, a CNBB nos escolheu, nos chamou para esse serviço, e é um serviço, né, e a gente se coloca, então, são os assessores nacionais se colocam a serviço da igreja a âmbito nacional, né, aonde houver pedidos, a gente vai fazer o possível para estar respondendo, né, a vocês. Então, esse é o que eu tinha a dizer para vocês. Talvez tenham perguntas, estou aqui para ouvi-los, né, e a gente fica muito feliz se puder, assim, ter esse feedback, sugestões, que vocês nos ajudem, né, a estar a serviço naquilo que é necessidade do regional de vocês, porque nós sabemos que a Igreja do Brasil, ela tem uma realidade bem diversificada, né, então cada regional tem a sua própria vida, as suas necessidades, os seus projetos, né, e a gente está aqui para somar força com vocês. Eu agradeço mais uma vez, né, a irmã Isabel Patuso por estar conosco, né? Já esteve conosco na nossa Semana Bíblica e foi riquíssima a partilha que ela nos trouxe. E aí eu gostaria que todos vocês que estão participando conosco, né, pudessem se expressar, o próprio Sandro Roberto também, Anne Kelly, mas especialmente a vocês que estão vivenciando esse primeiro momento de animação bíblica, né, alguns já na sua paróquia, mas outros, acredito, talvez até a maioria esteja aqui participando, esteja iniciando, digamos, essa caminhada, né, para que a gente possa partilhar. Eu não sei se todos vocês conhecem esse material, né, mas ele é um bom começo para as equipes, né, que estão começando, né, é um documento da CNBB e são as orientações práticas para a animação bíblica da pastoral na América Latina e no Caribe. Claro que o material, nós vamos estar atualizando esse material, que ele já foi traduzido, né, é um documento do CELAM que foi traduzido, mas ainda, assim, é um material bastante útil, com muitas orientações práticas para vocês que estão iniciando. E aí, se não aparecer, eu vou começar a provocar, viu? Vou começar a chamar aqui alguns que eu já conheço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, irmã Isabel. Eu sou da paróquia de São Francisco de Assis, em Paulista, na Vila Torre Galvão, Paulista. Sou da animação bíblica, também sou ministro da palavra.
sou ministro extraordinário da Eucaristia, catequista de Crisma, né, e da Pastoral do Batismo também. E falando assim sobre a questão, né, da animação bíblica nas paróquias, participamos na última assembleia local, né, no nível de arquidiocese, não, a nível de vicariado, e a gente discutiu muito sobre essa questão das condições locais das paróquias, né? E, inclusive das condições de materiais mesmo, de motivação, de incentivo para a criação dessas pastorais, de que nós, né, que somos representantes, tenhamos mais condições de trabalhar na comunidade. Então, a gente, além de precisar de estarmos, né, sempre fazendo esses treinamentos, esses estudos, mas precisamos também de um apoio maior da arquidiocese, do vicariato, em relação a trabalho com material, né, didático, e também a presença mais do vicariato, da arquidiocese nas comunidades. Sempre sabemos que é mais difícil, é muito difícil, né, por conta da quantidade, né, de padres, de diáconos, são poucas para dar conta de tudo isso, né? Mas quando a gente traz pessoas de fora, né, de outra comunidade, ou de uma comunidade religiosa, ou diáconos, ou até mesmo seminaristas, né, que já estão, né, no curso de teologia, que possam trazer essa motivação para aquela comunidade, né, de base, seria bem interessante que essas ações, né, fossem mais voltadas diretamente para essas comunidades paroquiais, que chegassem a ter mais pessoas envolvidas, não só o representante, mas pessoas a nível de arquidiocese, a nível de vicariato, para que pudéssemos trabalhar melhor. Eu digo assim, até para promover cursos, palestras, né, como a gente sabe, né, que a gente, o santo de casa não faz milagre, a gente fica muito no dia a dia das pessoas, então quando a gente motiva algo, a participação é muito pequena, né, das comunidades. Então, quando a gente traz palestrantes, pessoas de religiosas, diáconos, padres, de outras comunidades, ou de outras paróquias, então fica algo empolgante, vamos dizer assim, né, até a forma de trabalhar, a dinâmica, né, a forma de trazer a palavra é muito interessante. Lógico que a gente, né, que somos ministros extraordinários e temos da equipe de animação, vamos fazendo, né, o que a gente pode, o que a gente consegue alcançar, até por conta de poucas pessoas, que a maioria tudo envolvido em outras, né, pastorais, mas consigamos muito pouco, mas seria mais interessante que a gente trouxesse mais esse apoio, né, de tanto material didático, né, como a pessoa mesmo de outra congregação, de outra paróquia, para manifestar mais esse incentivo, né, nas comunidades. Né, entendemos, sim, né, que não é possível nem em todas as comunidades, mas, pelo menos, a nível de vicariato, seria interessante a gente colocar isso até mesmo como forma de planejamento, né, anual, né, de ter já essas datas, cursos, palestras, agendados durante o ano todo. Mesmo que hoje, né, seja através, né, da mídia, né, pela rede social, assim, né, pelo online, mas que seja mais frequente isso durante o ano. Não uma vez ou outra, uma vez perdido esses encontros, mas que frequente mais nas paróquias, seria mais interessante. Colocando essa questão assim, por vivência, né, própria na comunidade. E aí serve também para qualquer um dos que palestraram aí agora há pouco, né, tanto o diácono Sandro falou sobre isso, né, o professor também, Adelso, falou, a senhora falou sobre isso também, essas comunidades precisam realmente de incentivo da palavra, mas aquilo, uma andorinha só não faz verão. Ela precisa realmente ter uma equipe
mas com base de nível, né, mais elevado. Não sei se eu me fiz claro, né, em colocar isso aí. Sim, eu penso que é extremamente importante, né, para os diversos âmbitos, diversos níveis, ter realmente um projeto, né, ter um calendário de atividades, de encontros formativos para fortalecer as equipes em todos os níveis. Isso é extremamente importante, né? Assim como no nacional a gente se projeta com planejamento anual, isso também tem que ocorrer a nível arquidiocesano, né? Diocesano, paroquial, é extremamente importante. Nós sabemos que a Bíblia, por nós termos perdido ao longo da história a tradição de conhecer tão bem os nossos escritos sagrados, ela é um livro desafiante, né? Então, é preciso realmente formação e colocar em prioridade as necessidades que cada equipe, quais são as principais demandas, né? E ter um projeto de formação de acordo com as necessidades. Por exemplo, às vezes tem pastorais que não têm familiaridade com a leitura da orante da palavra de Deus. Então, se há necessidade de ter momentos formativos, de praticar, a gente começa por aí, né? Mas é extremamente importante que se coloque, né, no planejamento as atividades que vão serem desenvolvidas durante um ano. Só aproveitando também, irmã, o Snar coloca aí, e é muito importante realmente a gente ter essa compreensão, como ele mesmo colocou, né? Da importância de nós podermos